1,80 m de altura, então comprimento de cabo de rodo, de aspirador, de vassoura, acaba me prejudicando na hora de limpar porque eu tenho que ficar curvado, né? Então no mercado eu ainda não achei nada correspondente à minha altura ou algo ajustável que eu pudesse estar levando também para as limpezas, né? Então se alguém sabe, por favor, deixa aí a dica de algum... É verdade. Vai que tem. Se alguém tiver, né? alguma dica. Exatamente. De um prolongador. E as empresas também vão aumentar o tamanho do rodo, da vassoura, né? Vamos dar mais diversidade ao comprimento dos cabos. É isso aí, acho que a gente já pode começar. Deu? Gente, então sejam muito bem-vindos à minha primeira live do canal. Já vou deixar aqui o meu muito obrigado para a Tarsila. Imagina, eu que agradeço. Obrigadão mesmo, tá? Lembrando que essa live não é para você que faz faxina apenas, né? É para você também que é o faxineiro do final de semana, do feriadão, né? Que tira aí pelo menos um dia da semana para limpar a sua casa e que depois da faxina sente aquela dorzinha, né? Seja numa junta, seja no músculo. Então nós vamos discutir agora quais são os fatores que ocasionam essas incomodações. E aonde mais acontece. Boa. Né? E também a gente estava conversando antes, o Humberto, como vocês percebem, ele cuida do corpo. O que tu faz para não ter dor na faxina? Ou se tu tem dor, né, ainda, mesmo Sim. fazendo exercício. Mas primeiro, o que tu faz? Tu te cuida? Qual é a tua rotina de cuidados com o teu corpo? Então, eu tenho a consciência de que a faxina ela exige muito do nosso esforço físico, né? Então eu tenho que preparar o meu corpo para isso, né? E a forma que eu me preparo, dando essa resistência muscular, é através da musculação. Então eu pratico musculação, que é o que me facilita muito na hora de fazer os agachamentos, para buscar algo, na hora de puxar alguma coisa, né? Então eu acabo não sentindo dor muscular durante as limpezas, né? Devido ao preparo físico que ajuda muito com relação a isso, né? As dores que eu sinto é mais por conta da altura de pia, da altura de balcões, do comprimento de cabo de rodo, de vassoura, que por conta da minha altura eu acabo me curvando. E aí a dor que eu sinto é mais na região lombar e em cima das costas, né? Por conta dessas alturas. Mas com relação a posicionamento eu sempre tento me preservar ao máximo, né? E aí o condicionamento físico me auxilia para isso. Uma das coisas que eu percebi desde a primeira vez que eu vi o Humberto fazendo faxina foi a postura que ele adotava pegando algum móvel do chão, algum utensílio do chão. Ele sempre agacha direitinho, preservando a coluna, ou se de repente, né, fica muito tempo na posição cócoras, que ele vai mostrar depois como é que ele faz, ele fica no semi-ajoelhado, ele poupa o joelho, poupa o quadril, poupa a coluna. Então isso foi um fator que me chamou muita atenção quando eu te vi fazendo faxina aqui para a Unicfísio. Porque eu tenho essa consciência do quanto é exigido, né, do meu condicionamento físico. Então se eu corrijo a minha postura, então, digamos assim, eu prolongo a minha vida útil. Certo. E aí isso é bom que depois eu possa aproveitar um final de semana ou algum outro dia de folga para fazer uma atividade física a mais, né? Sei lá, sair, não ficar tão travado, né? Que o meu medo é esse de travar, que é o que acontece com muitas pessoas. Agora, Tarsila, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber assim, né? Você como doutora, fisioterapeuta, quais são as principais reclamações das pessoas que fazem esse tipo de serviço, né? Quais são as principais lesões que chegam até você por essas pessoas? Certo. As lesões são várias, mas as que a gente mais recebe aqui na Unicfísio e ao longo da minha profissão foram as lesões de ombro. Então as tendinites, né, que são as inflamações nos tendões, as bursites de ombro, punho, algumas vezes também pelo esforço de torcer pano, né, que é muito comum. Isso acontece, o Humberto passa 3, 4, 5 vezes um pano, né? Então isso é uma atividade bem exaustiva para o punho. Cotovelos, então membros superiores em geral, porque, né, braços, punho, porque as mulheres, essa região é muito mais, né, a gente não possui muito condicionamento de membros superiores.
então acaba sendo a região mais afetada. E depois os problemas lombares, dores lombares, alguns um pouquinho mais graves, como hernia discal, mas às vezes só tensão mesmo pela postura prolongada, né, por muito tempo, às vezes na mesma posição, seja passando roupa, lavando louça. Então essas são as queixas mais comuns desse tipo de atividade. E aí teve um seguidor que ele me perguntou assim, ele falou: Humberto, eu após uma faxina, eu sinto muita dor nos braços. Aí ele me perguntou, isso é força ou jeito para evitar essas dores? Então, excelente pergunta. Na verdade, para você evitar essas lesões, o ideal é que você tenha a união desses dois fatores. Você tem que sim cuidar do jeito que você faz, né, a atividade, mas esse preparo é muito importante. Então, se você ainda não faz nenhum tipo de preparo, seja academia ou em casa mesmo, antes de ir para o trabalho ou após, né, chegar ao seu domicílio, após o trabalho, então eu recomendo que você faça esse tipo de preparo, que com certeza você vai evitar essas dores ou durante a atividade ou após a atividade. Porque na hora de arrastar o móvel, né, na hora de esfregar, realmente exige muito da musculatura. Exatamente. Né? E se a pessoa não tem realmente um preparo, não faz uma atividade física, ela sente muita dor muscular, né? E aí, para fugir dessa dor, acaba compensando em uma junta, em uma articulação. O que protege essas regiões, que geralmente é o que eu falei que são as mais afetadas, punho, ombro, lombar, é a musculatura. Então, se você não tem um músculo forte, um músculo preparado, essa compensação vai ser na sua articulação. Então, por isso, o jeito é importante, então a técnica bem feita, né? Mas o condicionamento é muito importante. Esse preparo para a atividade é muito importante. Exato. Então, em primeiro lugar, um bom condicionamento físico. Um bom condicionamento. Pratiquem uma atividade física. Isso aí. Essa é a principal dica. O Fábio Emer diz que os cabos têm tamanhos variados e esses cabos de vassoura vocês encontrariam em lojas de equipamentos de limpeza, procurando por cabos industriais. Então, boa dica. Uma dica importante. Obrigadão. É isso aí. Valeu, Fábio Emer. Obrigadão pela dica, amigo. Fábio. Já vamos deixar então também para as pessoas que contratam diaristas. Isso né? aí. Isso é importante. É importante porque como é quem contrata que fornece os materiais, né? Que também posso encontrar então nesses lugares. Obrigadão a dica, Fábio. Então, em primeiro lugar, Tarsila, praticar uma atividade física para poder fortalecer a musculatura, para evitar dor muscular na hora de fazer as posições direitinho. Isso aí. Praticar atividade. Essa é a primeira coisa. E agora vem o jeito. Agora é o jeito. Então, vamos mostrar? Vamos mostrar. Vamos lá então. Vamos tirar esse aqui. Pode colocar. Tarsila, então é o seguinte. Tem aqui algumas atividades que eu faço durante a limpeza. Certo. Tá? E eu gostaria que você me posicionasse e me falasse também se está errado, se está certo, alguma correção. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, tirar pó. Tirar pó. Existem muitos móveis com essas alturas aqui, né? Certo. Então, para a minha altura, o que seria o indicado? Para tirar o pó desse móvel, por exemplo. Porque nessa posição eu acabo forçando muito a minha lombar fazendo isso. Isso então, repete, Humberto. É uma forma, né, errada de fazer, porque se ficar por muito tempo nessa posição, né, você pode ter dor na região lombar, Sim. das costas. Então, uma dica, já que o móvel é baixo, para você que é alto, vamos fazer o semi-ajoelhado ou o de joelho mesmo. Os dois joelhos Os dois joelhos no chão? Assim? Isso. E aí você já consegue, né, ficar nessa posição por mais tempo. Aqui. Outra coisa que talvez algumas pessoas possam, né,
falar, eu tenho dores para ficar nessa posição, dói o meu joelho. Então a gente pode colocar um travesseiro, alguma almofadinha embaixo, né, dos joelhos, para que não fique machucando. Aquelas joelheiras tipo de goleiro. Ótimo, é uma boa dica. Você pode usar uma joelheira daquelas, né, que tem uma almofadinha na frente e já faz, às vezes, aí pra pessoa ficar em cima. E agora para eu levantar nessa posição? Aí, qual é a forma que você faria para levantar? Eu utilizaria o movimento que eu faço na academia, né? Aí, ó. Assim. Por quê? Porque você tem um bom condicionamento. Sim. Outra forma que você faz muito bem, que eu até já falei e te elogiei, é o posicionamento cócoras. Como é que a gente faz o cócoras? Na hora de abaixar assim. O Humberto ele fica muito bem nessa posição. Se você consegue, isso protege também a sua coluna, o seu joelho. Você pode ficar por muito tempo nessa posição, ela é fisiológica, né? As crianças, elas ficam horas e horas brincando nessa posição. Algumas pessoas têm dificuldade de ficar no cócoras, por isso da outra posição que eu falei para o Humberto, que é o semi-ajoelhado. E aí para levantar? Aí para levantar, no teu caso, você levanta normal, porque né, você tem força de coxa para subir. Se não, você fica no semi-ajoelhado, como você estava. Você pode ou usar a sua mão de apoio, né, no seu próprio joelho, utiliza o braço para fazer a força para levantar como apoio, ou o próprio móvel. Se você tem um móvel para se apoiar, também posso parar no móvel para subir. Porque realmente muitas pessoas que não têm esse preparo físico, eles acabam compensando, jogando tudo na lombar, não agachando e ficando assim. Né? Que é o que a gente, é muito comum observar essa posição da coluna. Sim. Outra dúvida, Tarsila, é o seguinte, posição para poder limpar lá embaixo do móvel, por exemplo, embaixo de uma cama, né? Ou de um armário, ou algum outro móvel que eu não consigo arrastar, né? Certo. Eu tenho que ajoelhar. Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver, o aspirador. Vou pegar o aspirador. Olha como ele agacha bonitinho. É um orgulho, né? Então olha só, nessa posição ele só vai até aqui, né? Eu gostaria de atingir até o fundo. Então aqui estaria errado fazer isso. Na verdade aqui eu tenho um tensionamento da coluna, né? Ficando assim por muito tempo. Então se você já tem alguma lesão, isso pode agravar com essa manutenção da postura. O ideal então é aquela que a gente falou de joelho lá embaixo, e aí você fica nessa posição aí, você pode ficar com o apoio do braço, né, auxiliando o manejo aí do aspirador. Vira de ladinho um pouco, Berto, nessa mesma posição que você está, para o pessoal aqui, para o pessoal ver em casa. Isso. Beleza. E aí na hora de subir, solta o aspirador no chão, coloca a outra perna na frente, apoio nas duas mãos no joelho e sobe. Foi. Beleza. Outra coisa que eu também pego bastante na hora da limpeza, passar pano. Passar pano. Porque justamente por conta do comprimento do cabo dos ombros. Certo. Um amigo meu, ele me informou o seguinte, que a altura correta seria mais ou menos a altura do ombro. Confere? Quanto para a tua altura, mais alto, melhor. Sim, né? Porque aí o posicionamento que eu inclino mais do que isso, menos. O ideal é que você consiga, uma dica bem importante, mesmo que você, se você estivesse, vamos ficar de lado lá para cá, mesmo que se você estiver inclinado para frente, assim, mas a sua coluna, você conseguir manter ela, como a gente chama, no neutro, sem jogar ela fazendo um caroço para trás, que a gente chama de cifose, não tem problema se você fique assim uma leve inclinação, desde que você consiga manter a lombar nessa angulação, tá tudo bem. Sem fazer isso daqui. Isso aqui seria, ó, tá vendo o caroço aqui? Isso aqui é uma cifose. Isso por posturas prolongadas, você vai sentir dor nessa região. Então eu posso
O ideal é que então ele fique mais próximo a você para você ficar assim nessa postura, ou faz uma inclinação lá, só que dobra um pouquinho o seu joelho e consegue manter a lombar com a curvatura, sem jogar ela para trás, ela fica retinha aqui. Então essa flexão do joelho que você usou é bem importante. Show. Você tinha comentado também de muita lesão em ombro, né? Por quê? Você vai chegar mais perto da câmera. Mais pra cá. Opa, desculpa. Então, os maiores problemas, como eu falei, são as mulheres, que são as maiores acometidas por fraqueza dessa musculatura. Então, a gente já falou da importância desse preparo, né, muscular, mas essas lesões ocorrem porque geralmente as limpezas que geram lesão são essas acima da linha da cabeça, da linha do ombro. Então, a pessoa não fica fazendo o movimento aqui, ela faz o movimento aqui em cima. Eu faço muito, né? Então, como tem casas que tem muito espelho, muito vidro, então eu sempre estou mais ou menos e na ponta do pé também para poder limpar os vidros. E essa região é onde ocorre maior impacto do ombro, né? Você fica aqui ainda por uma postura, né? Por um tempo, né? Tempo prolongado. Então isso aqui, essa posição é de, primeiro, é bem instável, a articulação fica bem suscetível à lesão e também tem impacto. Então a dica para você que tem que ficar lá, sempre lá em cima, é usar uma escadinha, mas cuidado também para não escorregar da escada. Então tem que ser uma escada, né, bem estável, cuidar para ela, né, tem umas que são bem escorregadias, mas levar o seu corpo então mais alto para que o seu braço fique na altura, no máximo nessa altura aqui da linha do ombro, e não fique aqui fazendo esse movimento, né, repetitivo por muito tempo. Então é tentar evitar ultrapassar a altura do ombro, na hora de limpar. Exatamente. Fez isso daqui, aí o indicado seria subir. Subir num banquinho. Num banquinho, num step, alguma coisa que você tenha, né, em casa. Um extensor para... Ou usar um extensor para chegar em regiões mais altas. É isso aí. Outra coisa, Tarsila. Outra coisa, vamos lá. Bem importante também, que todo mundo faz em casa, que é enxaguar o pano e torcer. Aí. Né? Então assim, quais são as dicas para esse movimento? Toda hora a gente tá sobe, desce, para poder lavar o pano. Certo. Então, essa postura na hora de lavar o pano, o que você me diz? Então, a mesma coisa. Isso aqui é feito, quantas vezes você faz isso no dia? Dezenas. Muitas vezes. Muitas vezes. A dica, ou você levanta o balde, coloca ele em uma superfície mais alta, né? Pode ser em cima da escadinha? Pode ser numa escadinha, ó. Aqui já melhorou a altura, então você vai lá, eu também faço faxina, então eu sei também, eu também me protejo. Você limpa a sua casa, né? Limpo minha casa, torço meus panos. Então, ó, ou você aumenta a altura do balde, ou você vai ter que chegar mais embaixo aí, inclinar a sua isso aí e fazer nessa posição. Tá. E aí eu posso fazer essa com o joelho ou de coque também? Ou como você, né, fica fácil, que é o cócoras. Assim. Ou semi-ajoelhado como você estava antes. Mas aí no caso, por exemplo, uma pessoa que ela não tem uma boa resistência física, ela vai penar na hora de subir nessas duas posições. Aí a primeira posição é a melhor, de botar o balde num lugar mais alto. Então quem não tem assim, um bom condicionamento, que consiga levantar o corpo com uma só perna, então colocar em cima de algum móvel, um banco, né? Um banco, alguma coisa que deixe o pano mais perto de você. E aí quem já tem um preparo físico pode agachar normal, aí, ó. tipo um agachamento na academia. Isso aí. Beleza. O cócoras. Nada de ficar assim. Nada de ficar assim. Aí, bonitinho, né? Aí você faz bonitinho na hora de fazer, né, de pegar o pano. Aí na hora de devolver, vai lá e joga assim, né? Então tem que cuidar dos dois jeitos. Sim. Na hora de pegar algum objeto e também na hora de soltar o objeto. Porque realmente, eu confesso que na hora de agilizar um serviço, né, para tentar otimizar o tempo, vai
de um lado só ou vai assim? É que quando a nossa atenção ela tá voltada para a atividade, a tendência é a gente esquecer de tudo isso, Sim. né? Tá com, né, tá na Sim, hora, tem sim. que fazer rápido, Aham. não vai dar tempo. A gente acaba esquecendo um pouco dessas dicas, mas é normal, mas é a prática disso é que vai dando, né, te dando o hábito Sim, de fazer isso. sim. Aí, tipo, escovar os dentes, tipo, coisas assim, que você vai, automaticamente o seu corpo vai te proteger. Aham. Então você tem que fazer a maior parte das vezes certo, para que daí o seu corpo lembre Habituar. que tem que fazer daquele jeito. Mas só mais uma dica, né, de como torcer o pano. Como é que você torce o pano? Aí, é normal torcer assim. Aham. E eu disse que a maior parte das lesões dos meus pacientes eram punho, cotovelo e ombro. E aí, essa atividade aqui, ó, de rotação interna, que é o que a gente faz assim o tempo todo, é aonde também dá as lesões, tanto punho, cotovelo e ombro. Esse ato de torcer, então, já pega essas 3 regiões. As 3 regiões. Simultâneo. E aí? E aí? Qual é, então, a dica pra gente torcer o pano sem sofrer essas articulações? Então, eu vou fazer uma simulação. Imagina que isso aqui pode ser até o trinco da sua porta, pode ser a torneira, cuidado para não quebrar a torneira, mas você pode, alguma coisa que você consiga envolver o pano, e aí, ó, que bonitinho. Você torce aqui, e aí não precisa fazer esse movimento de torcer. Então, colocou lá, e aí torce aqui. Sim. Aqui você pode até fazer assim, pra frente, ou pra trás, e evita, então, essa torção interna, né, lesionando essas 3 articulações. Essa eu não sabia de verdade. Porque realmente eu sempre tô assim. E tu não sente nada porque você tem um bom, né, preparo muscular de membro superior. Mas provavelmente se eu fosse fazer isso, a quantidade que você faz por vezes ao dia, com certeza eu também teria. Então eu teria que usar essa outra forma de torcer o pano. Gente, perguntas, dúvidas sobre a nossa live? Alguém quer fazer algum questionamento? Sim ou não? Ficamos aqui à disposição para qualquer tipo de dúvida. Se não tiver, manda depois um direct que a gente vai dar um jeito de responder, né, Tarsila? Isso aí, gente. A gente vai estar disponível aí. Se não tiver tempo de responder, se a gente acabar a live, pode mandar para o Humberto, que a gente responde depois. Faz uma outra live respondendo as perguntas, sem problemas. Uma última pergunta, Tarsila, que eu estava até esquecendo. A vassoura, né? Essa aqui é a nossa companheira do dia a dia. Beleza. E aí? Né? E aí? Porque eu apoio, geralmente eu apoio um pé na frente, né? Só que eu sempre utilizo o mesmo lado, a mesma posição. Isso é ruim? Então, não seria ruim desde que você não sinta dor. Se você faz isso o tempo todo, do mesmo lado, como você está fazendo, e você não sente dor, não tem problema nenhum. É como o seu corpo se adaptou para aquela atividade. Mas se isso está gerando dor, pode ser por uma sobrecarga dessa posição, porque você faz ela o tempo todo desse mesmo lado. Então a dica seria botar a outra perna na frente. Com o mesmo braço ou troca os braços também? Aí você que vai ter que ver se vai conseguir, porque tem gente que não consegue, né, usar a outra mão. Então, se varrer sempre pro mesmo lado, aí trocou a perna, mas a mão continuou, ok. E a importante, ó, de lado, de novo como o Humberto fez. Ele fez a posição e ó, a coluna está certinha, ele preserva a coluna, isso que é o importante. Então, se você está fazendo aqui ou aqui, o importante é essa manutenção da sua postura na hora de fazer o movimento. Beleza! Vamos encerrar nossa live de hoje então?
Então tá. Então, por Muito hoje, obrigado, Tarsila. obrigada eu pelo convite. Obrigadão mesmo. Quando precisar, estaremos aí de novo. É só chamar. E brigadão a atenção de Obrigada. vocês também, gente. É Brigadão. Espero ter contribuído de alguma forma na hora da limpeza, né? A gente espera ter contribuído, dado dicas e ajudar vocês na hora da faxina. Evitar aquela dorzinha nas costas, Evitar sabe? dor. Pra não ter que sair da faxina assim, ó. Senão vou começar a distribuir meu cartão. Sim! Cadê? Aqui, ó. Ali, ó. Vou mostrar as redes isso sociais aí. da Unic. É isso aí. Quem precisar fazer pilates. Vem pra Unic Físico. Tchau, Obrigada, gente. Beto. Até mais. Tchau, pessoal. Parabéns. Obrigado. Foi lindo. Show. Deu quantos minutos? Vamos ver agora se está certinho. 51 espectadores, vídeo encerrado, deu 25 minutos. 25 minutos.